noite a todos. Bem-vindos à casa do Senhor nesta noite, depois dos trabalhos de cada um aí. Eu peço desculpa aos irmãos, chegamos meio em cima da hora. Eu tive um problema com o portão lá em casa, na saída. Quase que eu fiquei preso do lado de dentro. Ainda bem que eu fiquei preso do lado de fora, né? Mas graças a Deus está tudo em paz. Vamos colocar de pé para nós orarmos ao Senhor. Vamos pedir a Ele a direção para a nossa aula, nosso estudo desta noite, que Ele nos conduza em perfeita paz e nos dê o discernimento, conhecimento da Sua palavra, da Sua santa palavra. Vou pedir a Bia para estar orando ao Senhor por nós. Você. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, né, que é o livro que nós vamos estudar hoje, é Números. No capítulo 13, nós vamos ler o relatório dos espias, de forma responsiva. Vamos fazer a leitura desse texto. Os irmãos devem estar lembrados que chega um momento aqui da história de Israel que Moisés manda 12 espias, exatamente para trazer um relatório da terra, a terra prometida, e de repente esses espias retornam dando este relatório. Números capítulo 13, os versículos 25 a 33. Vamos fazer a leitura responsiva. Até as crianças podem ler aí conosco, né? Números 13, de 25 a 33. Vamos fazê-la de forma responsiva. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse é o relatório nada animador que os espias deram da terra da promessa. Nós vamos aproveitar que estamos de pé e vamos cantar um hino, o hino 351. Nós vamos ter a companhia aqui de algumas irmãs para nós cantarmos este hino. Ele fala das belas palavras de vida, que é a palavra de Deus. Então vamos cantar com alegria. trezentos e cinquenta e um.
na reta final do pleito político da nossa cidade para a escolha das nossas lideranças que vão conduzir a vida da nossa cidade por mais 4 anos. Isso deve ser motivo de oração constantemente para cada um de nós, e no exercício da cidadania, um exercício consciente da cidadania. É um ato de muita responsabilidade que pertence aos governos ou aos países de governo democrático, onde o povo escolhe os seus representantes. Nós temos que fazer isso com muita responsabilidade, muito temor a Deus. Então nós vamos orar para que haja essa reta final aí, um pleito tranquilo, suave, orar pela cidade, orar pela igreja, orar pelos nossos trabalhos da igreja, que estamos aí planejados. Vamos aproveitar este momento, depois que estivermos orando por alguns instantes, nosso irmão Luiz vai estar cantando um hino e nós vamos passar ao nosso estudo da noite. Vamos estar então em oração. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes, poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza, e também perseguição, me impedirão de adorar o meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus, sei que vencendo vou, vencendo vou, em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar. Vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes, poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza, e também perseguição, me impedirão de adorar o meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim,
em Cristo Jesus, sei que vencendo vou, em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar. Vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Vencendo vou em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar. Vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor eu sou. Vencendo vou em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar. Vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém. Glória a Deus. Agora no livro de Números, nós vamos voltar aqui ao nosso estudo. Quantos irmãos estão abrindo aí a Bíblia? No sábado vai ter aquela programação da mocidade, lá no Manaim, o RAID, que é uma prova de orientação, não é isso? Quem quiser depois saber mais, procura ali o pessoal da mocidade, porque não é só para jovem não, viu? Os mais adultos aí também pode ir lá fazer a prova de orientação, tá certo? No outro sábado, dia 22, é 22 mesmo, né, Jéssica? Nós vamos receber aqui na igreja, junto com a Federação de Mocidade, o secretário nacional de Mocidade, que é o presbítero Alexandre de Almeida, é lá da 4ª igreja de Juiz de Fora. Juiz de Fora é a terra da Gorete, mas a Débora ali, de onde elas vieram, né? Não é a terra delas, é de onde elas vieram, aqui para Dourados. Ele vai estar aí e seria uma oportunidade para toda a igreja estar presente com a mocidade. Vamos então ver algumas referências de Números. Primeira referência, você vai abrir no capítulo 1, versículo 46. Lembra que é uma visão panorâmica que nós estamos fazendo, tá bom? Porque às vezes você pensa assim, por que esse livro da Bíblia, o 4º livro da Bíblia, está ali, ó? Por que esse livro chama-se Números? Alguém aqui tem uma ideia? Por que ele chama Números? Não é? Gênesis é por causa da origem, né? O que você falou, Sandra? É isso mesmo. Por causa do censo, de contar o povo para entrar na terra prometida. Então, ele chama Números simplesmente por isso. Ele tem 2 censos, né? Um no início, outro no final do livro. Nós vamos ver o porquê. E para contar o povo que haveria de entrar na terra prometida. Então, ele ganhou esse nome, embora não é só isso que está no livro, né? Mas ganhou por causa disto. O livro de Números. Então está ali, é o 4º livro da lei, escrito por Moisés. Todo o contexto de Números marca a peregrinação de Israel pelo deserto. Nós vamos ver hoje a longa peregrinação dele pelo deserto, o ano aproximado, porque no Antigo Testamento as datas são por aproximação,
O ano aproximado é o ano 1406 antes de Cristo, lembrando que a contagem era de trás para frente, né? No Antigo Testamento a contagem é regressiva, e a palavra-chave do livro é a palavra peregrinação, percurso, peregrinação. Então, no capítulo 1, versículos 45 e 46, vai falar aqui da contagem do povo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550 homens. Dois detalhes aqui que você tem que guardar dessa contagem. O número deu 603.550. Dois detalhes para você guardar dessa contagem. Primeiro, que eram homens. As mulheres não eram contadas nesse contexto, e nem a juventude de 20 anos para baixo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, deixa eu fazer um censo aqui da igreja agora. Homens de 20 anos para cima, fique de pé. Homens de 20 anos para cima, vocês dão uma olhada. Levantou a minoria ou a maioria aqui? Hoje está mais ou menos dividido, não está? Pode sentar, obrigado, irmãos. Está mais ou menos dividido hoje aqui o nosso auditório. Mas, por exemplo, lá em casa faltou a Senilce e a Ana Laura, que ficaram lá vigiando o portão, que não fechou, né? Então ficaram para trás. Outros aqui fizeram o mesmo, né? Está aqui o Milson, o Paulo, o Luiz, o Edward, né? E que as esposas não estão acompanhando. Então só aqui já diminuiu bem o rebanho, né? Então, homens de 20 anos para cima. Obviamente o número era muito maior. A referência aqui de 20 anos para cima, você guarda bem, porque estes 603.000 de 20 anos para cima eram os homens capazes de sair à guerra, civilmente capazes no contexto do mundo antigo, né? Então, esse aqui tudo capaz de ir para a guerra, que levantaram também aqui na igreja, né? Boa, Rev. E nós estamos perto da divisa, se der uma guerra aí, né? Tá, beleza. Então, essa turma é exatamente a que nós vamos ter problemas com ela aí pelo livro à frente, tá bom? No capítulo 10, agora passa suas páginas aí, vamos ao capítulo 10. Porque do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vamos esmiuçar isso melhor depois. Eles estão preparando para sair, né, para deixar o Sinai. No capítulo 10, versículos 11 a 13, nós vamos ler também a uma só voz. Vamos lá, capítulo 10, de 11 a 13. Vamos lá? Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Então, nós estamos vendo aí o momento que eles levantam o acampamento e vão sair do Sinai. Lembrando que nós vimos o livro de Êxodo, que eles saem lá do Egito, vêm até o Sinai. O livro de Levítico, que nós vimos na quarta-feira passada, eles estavam acampados ali no Sinai. Passa a próxima página aí, Fernandinho. Lá, aquele ali é o Monte Sinai, lugar muito bom para andar com mulher, criança, né? Menino, um local assim apropriado, não é isso? Cabrito, né? Então vocês estão vendo aí
as montanhas do Sinai, muita árvore, né? Esse é o Monte Horebe, o Monte Sinai. Não tem árvore, não tem local agradável, é uma região, por sinal, muito difícil. Então, é claro que é ao pé do Sinai, né? Então, passando o próximo mapa aí, Fernandinho, só para a gente dar ali, irmãos, só para lembrar então, o livro de Êxodo começa ali e vem até aqui, no Sinai. O Sinai aqui, essa região, é onde aconteceu o livro de Levíticos, e é daqui agora que eles vão partir no livro de Números. Nós vamos ver uma jornada não tão curta, mas eles vêm até aqui em Cades Barneia, assim, numa primeira etapa. Esse livro de Números vai encerrar com o povo de Israel bem aqui, nas Campinas do Moabe, mas vendo aqui a primeira etapa da jornada. Então, do Monte Sinai, eles estão agora aqui no capítulo 10, estão partindo nessa direção de Cades Barneia. Pode seguir, Fernandinho. O livro de Números, então, ele tem esse título porque trata do registro dos 2 censos de Israel antes de entrar em Canaã. Vamos em frente. O propósito do livro de Números, vamos lá? O propósito do livro de Números é o seguinte, acompanhe aí. O livro de Números, ele leva-nos a acompanhar esse povo, o povo de Israel, em seus 39 anos. Uns vão registrar 38, outros vão registrar 39. É porque nós vimos ali que depois de 2 anos eles levantaram. Então, lembrando do mapa, do Egito até o Monte Sinai, o período do acampamento deles no Monte Sinai deu 2 anos. E agora eles estavam preparados, basicamente, para entrar na terra prometida e se tornar uma nação. Até agora eles não eram nação, eles eram escravos no Egito. É o povo da aliança, é a descendência de Abraão, que o povo da promessa, de onde vai vir Jesus, o Messias. É Deus na revelação progressiva do plano da salvação, passa por isso. Então, eles estavam preparados. Lembram da última aula? O que depende para um povo se tornar uma nação? É um povo. O que depende para se tornar uma nação? Vamos lembrar dos elementos. Eles precisam, primeiramente, do povo, não é isso? Gente, segunda coisa, leis. Eles tinham recebido as leis lá no Sinai. Então já tinha o povo e uma nação razoável, 603 mil homens capazes de sair à guerra, né? Fora mulheres, crianças, jovens. Então já tinha o povo, já tinha as leis. O que está faltando? Faltando a terra. Está faltando a terra. Então Deus agora fala, está na hora de possuir a terra. Ficaria completado o quadro: o povo, as leis e a terra. Acabou, completou, né? O líder já tinha, que era Moisés, né? Então estava tudo certo. O governo era teocrático. Lembra que nós já falamos disso? Governo teocrático. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Moisés era um mediador, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, aquele que era um mediador entre Deus e os homens. Eles falavam com Moisés, Moisés falava com Deus. Deus falava com Moisés e o Moisés falava com o povo. Então era um mediador, não é? Volta no slide anterior aí, filho. Então, 39 anos será agora a peregrinação. No total vai dar 40, é para não ficar 38,5, então a gente arredonda aqui, tá? Então, agora, depois de basicamente 2 anos, preparados para entrar na terra, Deus fala, agora conta o povo, levanta o acampamento e vão para possuir a terra que eu prometi sob juramento. 2 anos eles podiam ter entrado na terra. 2 anos. Mas o livro de Números vai nos mostrar isso aqui, ó.
39 anos peregrinando pelo deserto, até o momento da entrada na terra prometida. Números, o propósito do livro, é falar-nos de lutas, fracassos e aprendizados. Serve este livro de orientação ao povo eleito, também nós aqui, do Novo Testamento, que tendo sido liberto de sua escravidão do pecado e do mundo, também está em peregrinação rumo à sua terra prometida, a Jerusalém celestial. O que é a sua vida sobre a terra hoje? Se não uma peregrinação. Só falta o Moisés, né? Mas nós temos Cristo, muito melhor do que eles tinham Moisés, né? Nós temos Cristo, nós estamos na direção da terra prometida. O que diz Filipenses 2:20, 3:20? Alguém já leu aí? Achou aí? Pode ler. Porque então, nós não somos diferentes desse povo. Nós estamos numa peregrinação. Nós somos cidadãos dessa terra. Por isso que eu tenho chamado a atenção da igreja. Está aí diante de um pleito eleitoral. Somos cidadãos dessa terra. Temos que dar a nossa contribuição correta como cidadãos. Mas a nossa pátria está nos céus. Aqui nós somos apenas peregrinos. Tudo aqui nessa vida é muito rápido, é muito passageiro. Nós estávamos estudando no grupo familiar, né, Bia, mas o Beto, é muito ligeira a nossa peregrinação. Vivemos num período de tempo onde se conta o tempo, tudo passa rapidamente e nós voamos, não é assim? Então, mas caminhamos para a nossa pátria celestial, para inaugurar um tempo chamado eternidade, onde não se conta o tempo e onde as coisas não acontecem como acontece aqui. Pode ir para o próximo. O texto-chave, o versículo-chave do livro é esse aqui, 9:23, que diz assim: segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem deste, por intermédio de Moisés. Está ali o mediador. Então o Senhor mandava. Como que o Senhor fazia isso? Vocês estão lembrados? Nós já vimos, quando vimos Êxodo, era uma nuvem, que de dia ela cobria o sol. Essa nuvem servia para proteção e para guiar esse povo. De dia ela cobria o sol, para o povo ter condição de andar no deserto, né? E à noite ela se transformava numa coluna de fogo, para quebrar o frio do deserto. Então ela mantinha sempre uma temperatura ambiente, porque o deserto de dia é quente demais e à noite é frio demais. Além disso, esta nuvem era para guiar o povo. Enquanto a nuvem estivesse andando, ninguém podia parar, né? E então ela ia andando. Quando a nuvem parava, Deus falava com Moisés: arma o acampamento. Eles armavam o acampamento, e não adiantava querer ir, a nuvem parou. Como é que eles vão sobreviver fora da nuvem, não é? E era proteção, o cuidado de Deus, e Deus guiando o povo pelo deserto. Então por isso que o versículo chave é esse: quando o Senhor mandava, acampava; quando o Senhor mandava, colocavam em marcha. O livro, a palavra-chave é o que mesmo que eu falei no início ali, coloquei na tela? Peregrinação. Vocês não esqueçam que no final da aula hoje vai ter uma prova, viu? Então, o livro Peregrinação. Vamos em frente. A esfera de ação, então, só para recordar, o 39 anos, né, de jornada do povo pelo deserto, um período que alguns arriscaram de marcar entre 490 até 451 antes de Cristo, quer dizer, é o período dessa peregrinação. Se com 2 anos eles estavam preparados para entrar na terra, por que não entraram? Vocês têm uma ideia por que eles não entraram? A razão é simples, que não acontece com a gente hoje. Aquela ali, né? A razão é simples, não acontece com a gente hoje, negócio de desobediência, não é verdade? Hoje não tem mais esse problema
foi sanado, né? Quem dera, oxalá, né? Então, o problema da desobediência, irmãos, nós não temos noção das consequências que uma desobediência traz. O tema e as características do livro, o próximo, vai nos dizer o seguinte: se lá no Êxodo estava falando da criação e Deus escolhendo o povo, lá em Gênesis, falando da criação e Deus escolhendo um povo, em Êxodo nós vimos Deus tirando esse povo do Egito para ir na direção da terra prometida. Em Levíticos nós vemos que o tema é a santidade, Deus estabelecendo o culto, o sacrifício, etc. Então este livro de Números vai mostrar o povo servindo a Deus pelo deserto, seguindo aquelas normas. Então, os acampamentos pelo deserto, em ordem, conforme as tribos e famílias. Na aula passada eu mostrei aqui uma maquete do tabernáculo. Então, eles se organizavam, né, em famílias, e era uma organização com muita precisão. Deus marcou para Moisés 4 tribos do lado de cá, 4 do lado de lá, 4 aqui, 4 ali, a de Moisés de um lado, a de Arão do outro. Então, quando parava o acampamento, que armava o tabernáculo, cada tribo já sabia onde era o seu lugar, uma para a direita, outra para a esquerda, tal, né? Então o tabernáculo era o centro das atenções e era o centro também do acampamento. De todos os lados, todas as tribos olhavam na direção do tabernáculo, que ficava no centro do acampamento. Números testemunha também o fracasso, né, de Israel, a desobediência deles, e como que eles fracassaram em obedecer a Deus e cumprir os termos da aliança. E pela sua desobediência receberam da parte de Deus um castigo tão sério que esses 603 mil homens, que eu fiz questão de mostrar o texto aí para vocês, agora vão passar aqui em Números, eles serão dizimados, e a consequência dessa desobediência não foi boa. Vamos ao próximo. O esboço do livro, ficou meio apagadinho uma letra ali, né? O esboço do livro, nós marcamos pela jornada, as principais jornadas. No capítulo 33 está assim um resumo dessas jornadas, mas vamos lá. O livro pode ser dividido assim: a primeira jornada, a primeira etapa, né, da jornada, os capítulos de 1 a 9, vai mostrar Israel no Monte Sinai, se preparando para sair lá do monte. Então, a preparação para a jornada. Uma segunda etapa seria do capítulo 10 até o capítulo 19, que é a primeira etapa da jornada, do Sinai até Cades Barneia. Cades Barneia é aquele texto que nós lemos no início, no capítulo 12, dos espias. Você sabe muito bem, até hoje tem espia pelo mundo afora, né, doutor? Até hoje tem espia. Então, essa é uma prática dos povos, né, muito comum. Eu estava lendo sobre Tiro lá em Ezequiel hoje de manhã, e quem está fazendo aquela leitura programática da Bíblia está lendo isso aí também. Quando descreveu Tiro, né, a cidade de Tiro, uma das características dela eram as torres de vigia que ela tinha, muito alto para vigiar os navios que aproximavam da cidade, né? Então sempre tiveram esses espias. E a terceira jornada, que pega do capítulo 20 ao 36, é de Cades Barneia até Moabe, né? E mostra aqui Moisés perdendo a calma lá em Meribá, e os preparativos para eles entrarem lá na terra prometida. Então, o esboço do livro agora nós vamos trabalhar em cima disso aí. Deixa assim apagado igual estava, vamos ao próximo aí. Aqui, irmãos, agora você vai entender por que eles demoraram tanto para entrar na terra prometida. Deixa eu fazer uma rota, duas rotas aqui rapidinho.
Isso aqui é o Mar Morto e aqui já é Israel, ó. Aqui já é a terra que eles iriam possuir. E eles estavam aqui, ó. Aqui, ó. O Egito, aqui nas terras de Gósen. O caminho convencional das caravanas comerciais que desciam de Canaã aqui para o Egito, essa região aqui do Egito, eles passavam aqui, ó, rodeando o Mediterrâneo. Aqui é o deserto do Negueb. Então eles passavam por aqui, ó, e levavam 15 dias, dependendo da velocidade da caravana. É uma jornada aí de 15 dias a um mês, dependendo de se você ia a cavalo, a camelo, a pé, né? Então você vê que não é uma jornada grande. Você vai ver, por exemplo, no livro de 1 Reis 19, que o profeta Elias, ele sai de Berseba, que fica aqui, e vem parar aqui embaixo no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Ele levou 40 dias a pé para vir daqui, ó, de Berseba até aí embaixo aqui em Horebe, o Monte Sinai. 40 dias. Ele comeu um pãozinho lá, uma aguinha, e com a força dele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, a caminhada convencional era aqui. Mas nós vimos ali pelo mapa anterior que Deus tirou esse povo por aqui. Daqui eles vão subir a Cades Barneia. Quando chegar aqui em Cades Barneia, nós vamos ver a rebelião deles contra Deus aqui. Deus então começou a colocá-los 40 anos, ou 39 anos, 38, eles ficaram circulando aqui. Arma acampamento, levanta, vem, andaram, vinham até aqui, ficaram nessa região, esses 40 anos, no deserto. Com 2 anos, Deus já tinha preparado eles para entrar na terra, e agora eles vão andar 40 anos aqui. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, né? Quando a gente obedece, o caminho é tão curto. Quando a gente desobedece, o caminho fica tão longo. E isso até hoje é assim, viu, irmãos? Quando a gente obedece, hein? Zé Maria, que é igual consertar uma mentira, fica cada hora mais difícil, né? Então, quando a gente obedece, o caminho é curto. Quando você desobedece, o caminho começa a ficar longo, o desgaste e a murmuração, a impaciência, é o que a gente vai ver aqui. Então o mapa é esse, ó, 40 anos circulando aqui, ó, nessa região, até poder chegar aqui para entrar na terra prometida. Vamos em frente. O conteúdo do livro, é importante você compreender isso. 2 temas serão destacados assim de forma central aqui no livro de Números. O primeiro deles é a graça de Deus, né? A graciosa fidelidade de Deus com a aliança, o amor eterno de Deus para com o povo da aliança, mesmo em meio a toda a rebeldia daquele povo. E o segundo é o poder soberano do Deus da aliança. Israel estava cá no deserto ainda, o povo lá de Canaã já estava com medo deles. Não era para estar, mas é o temor de Deus que chegava no coração daquela gente, antes do povo de Israel aproximar deles. Eles já estavam morrendo de medo, não do povo de Israel, mas desse aqui, ó, do Deus de Israel. Eles não tinham medo do povo de Israel, eles tinham medo do Deus de Israel. Então o livro de Números é para mostrar isto, a graciosa fidelidade de Deus para com a sua aliança, que mesmo aquele povo rebelando, ele mantém fiel à aliança, e o poder soberano de Deus, sobrenatural, soberano de Deus, do Deus da aliança, que começou durante essa jornada do deserto. Não pensem vocês que aqueles povos em volta ali, tudo não sabia disso, né? Todos eles sabiam que Deus tinha tirado Israel lá do Egito e estava levando para a terra de Canaã, porque era uma terra que ele tinha prometido a Abraão, que daria descendência dele. E aquele povo que estava lá na terra, que era para ser agora dominada pelo povo de Israel, já estavam com medo. O temor de Deus foi se espalhando no coração daquela vizinhança toda ali, pelos atos de Deus.
Os eventos de Números mostram a fidelidade do Deus da aliança, apesar dos erros de uma humanidade pecaminosa. Isso mostra o amor de Deus até hoje, apesar de uma humanidade pecaminosa, Deus continua salvando pecadores. Ou você acha que não? Não é? Cada um de nós aqui é um testemunho vivo do que eu estou falando aqui agora. E Deus dirige seu povo em sua jornada, conforta nas dificuldades, temores e fracassos, e repreende nas suas desobediências. Então guardem isso, Deus ama você, Ele vai te confortar na sua jornada. Você não está numa jornada nesse mundo, na direção da nossa pátria celestial? Ele vai te confortar na sua jornada, Ele vai te livrar de todos os seus temores, diz o Salmo 34, que clamei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele vai tirar os temores da sua alma, Ele vai te sustentar nos seus fracassos, aquela hora que você peca contra Ele, que você faz coisas que já não era mais para estar fazendo, como um cidadão já conhecedor da palavra de Deus, um servo, uma serva de Deus. Ele vai te sustentar, mas também não vai deixar de te repreender nas suas desobediências. Então esse é o trato do Deus da aliança, e nós precisamos de aprender do Deus da aliança. Vamos em frente aí, que eu preciso de complementar aqui alguns quadros. Então, a primeira etapa é a etapa enquanto eles estavam acampados no Sinai, que vem a primeira contagem do povo, o censo, marca os preparatórios para a saída rumo à terra prometida pelo Senhor, a descendência de Abraão. Quantos homens deram mesmo, você lembra? É isso? 603, 550? É isso mesmo, né? Então deu a primeira contagem. Este preparo para a partida do Sinai vai incluir ainda a contagem dos sacerdotes levitas, porque a tribo dos levitas, uma das 12 tribos de Israel, não vai receber terra lá na terra prometida, não vai receber território, não vai receber herança. Eles eram os levitas, eles seriam espalhados entre os povos, entre as outras tribos, para cuidar do culto a Deus, da lei, do ensino, das coisas de Deus ao povo, né? Essa primeira jornada do livro aqui, essa primeira etapa, vai incluir as bênçãos diversas e as leis diversas para orientação do povo, e a bênção sacerdotal. Abra aí na bênção sacerdotal, Números capítulo 6, os versículos 22 a 27, vamos ler essa bênção sacerdotal aí. Vou pedir o reverendo Edward para comandar aí com os irmãos a leitura desta bênção sacerdotal. Podem ler. Ok, então, a bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe, né? Então, está aqui nessa primeira etapa do livro, e a celebração da Páscoa, para levantar o acampamento, e a manifestação de Deus no tabernáculo. Como que foi a manifestação de Deus no tabernáculo, vocês lembram? A nuvem abaixou, cobriu o tabernáculo, de forma que eles olhavam e não viam o tabernáculo. Deus falou de novo ali com Moisés. O povo agora entende, olha, está na hora da nossa partida. A segunda etapa do livro, vamos lá, a segunda etapa do livro, então, é de Sinai até Cades Barneia, nós vimos no mapa ali. É a saída de Israel do Sinai,
que nós já lemos, né, no capítulo 10, 11 e 12. Aí vem um período duro, as murmurações do povo. Logo quando eles vão chegar ali a Cades Barneia, Moisés achou o cargo dele muito pesado, reclamou com Deus. Então Deus mandou ele designar 70 anciãos. Abre aí no capítulo 12, é no 13. Vem agora essas etapas, né? E foi o momento que Deus mandou também aquelas codornizes para sustentar ali o povo, né? Então é no 10, no 11. No 11 está aí a murmuração, e Deus manda um castigo sobre o povo, designa 70 homens para ajudar Moisés, manda as codornizes. Arão e Miriam começaram a se sentir insuflados e rebela contra Moisés. Tem o problema da lepra, e Moisés intercede por eles para ser curado. E no capítulo 13, então, vem um momento aqui, quando o povo de Israel resolve definitivamente se rebelar contra Moisés. Então, o capítulo 13, que vão os 12 espias, você vai agora entender o seguinte: desses 12 espias que foram no capítulo 13, 10 voltaram dando aquele relatório que nós lemos. Não vamos entrar, realmente a terra é boa, mana leite e mel, estão aqui o cacho de uva, etc., mas só que lá tem homens gigantes, tem os filhos dos amalequitas, são gigantes, e nós não temos condição. As cidades também são fortificadas, não temos a menor condição de vencer esse povo. Josué e Caleb falou: não, Senhor, vamos levantar, lutemos, né? O Senhor nos dará esta terra conforme a sua promessa. Mas o povo desanimou, os espias, o relatório deles desanimou aí o restante do povo. Foi então uma grande rebelião ali contra Moisés. Olha no capítulo 14, eu quero que você leia agora comigo algumas partes aqui do 14, o versículo 4, vamos ler juntos aí? 14, 4, vamos lá? E diziam aos outros: levantemos o capitão e voltemos para a decisão deles. No versículo 11, vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? 12. Com pestilência o ferirei e a desertarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que ele. De ti quem? De Moisés. Deus propôs para Moisés assim: eu mato esse povo e levanto de você, que também é descendência de Abraão, um povo maior do que esse. Era a hora que Moisés fosse orgulhoso, né? Mas se você continuar lendo, você vai ver que Moisés não concordou. O Senhor, o que o povo do Egito vai falar do Senhor? Agora, por que ele não tem credibilidade, né? Porque o Egito era muito mais organizado do que esse povo, e Deus venceu os egípcios por eles. Não era para eles terem confiança que Deus iria colocá-los na terra da promessa, conforme ele tinha prometido para Abraão. Prometeu para Abraão, agora confirma, tira do Egito. Eles viram as 10 pragas, o milagre do deserto, água amarga ficando doce, nuvem cobrindo, maná caindo do céu, e codorniz de lá ele cai e eles comem. Será que não dá para acreditar em Deus ainda? Irmãos, eu fico falando de credibilidade do povo. No nosso dia é diferente. Deus fala para o povo assim: por que vocês não podem viver na minha palavra? Ficam querendo me colocar à prova. Quer milagre? Senhor, tem que ter milagre, senão como é que não crê no Senhor? O milagre é quase sempre um sinal de credibilidade. Quando o povo não consegue crer em Deus, simplesmente porque Ele é Deus, então fica querendo um milagre, como quem diz assim: olha a credibilidade, Deus tem que provar para mim que Ele é Deus. Olha que absurdo. Não é um absurdo isso? Deus tem que provar para você, para mim, depois de tudo isso, que Ele é Deus? Pois não, Deus. Para poder
22. Olha aí, 14, 22. Vamos ver? Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Olha, Deus tinha tudo para estar nervoso com esse povo. Tinha não, 10 vezes. E não ouviram a minha voz. Esta geração, nenhum desses homens que viram a minha glória no Egito e no deserto. Versículo 23. Nenhum deles agora vai acontecer uma coisa terrível. Deus fala: nenhum desses homens que viram a minha glória, nenhum desses homens que experimentaram os meus feitos lá no Egito e também no deserto, nenhum deles entrará na terra prometida. Tinha 2 anos. Quem saiu do Egito com 40 estava com 42. Quem saiu do Egito com 20 estava com 22. Nenhum deles entrará na terra prometida. E não, a Bíblia diz: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus tomou essa decisão aqui. Vamos ver o 38, porque teve uma única exceção aqui, dupla, né? Teve uma dupla exceção, vamos lá. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Esses dois. Quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, eu ficava uma dúvida, uma confusão, porque todo mundo na igreja falava uma só voz. Nenhum homem entrou na terra prometida, só Josué e Caleb.
Deus não se brinca. Eles aprenderam uma lição muito dura ali, né? A terra abrindo e engolindo aqueles homens. Pode ir no próximo aí, só para te mostrar um mapinha aqui. Toda hora eu gosto de colocar um mapa para a gente não perder a geografia ali, tá bom? E os irmãos aguentam firme que com mais 10 minutos nós vamos encerrar a aula aqui. Então, de Cades Barneia, os espias, isso aqui é a jornada dos espias, olha lá, ó. Os espias saíram daqui do acampamento, Cades Barneia, subiram Tamar, Hebron, Siquém, Azor, e vieram até os limites da terra. Quantos dias eles levaram para espiar a terra? 40 dias eles levaram para espiar a terra. Então eles andaram a extensão de todo o território de Canaã, como era chamada nesse tempo esta geografia. Ok? Tem alguma pergunta até aqui? Está tudo ok? Vamos lá? 603.550, esses foram contados para ir, mas é evidente, as suas famílias não seguiram também, né? Como que é? Eu captei, desculpa. Aqueles 603.550, eles foram contados para irem, mas é evidente, as suas famílias... Todo mundo, não, beleza, desculpa. Todos, é porque contava os homens, mas cada um deles tinha sua mulher, seus filhos. Não, é como eu fiz aqui. Estão todos aqui, mas eu pedi só para os homens ficarem de pé. Na hora que terminar o culto, vão todo mundo para casa, mas nós contamos só os homens. Eles iam acompanhados de suas famílias, suas tendas, seus pertences. É como uma peregrinação mesmo, né? Uma jornada aí a cavalo, né? Ou a pé, né? Com todo aquele aparato. Vai no outro slide, só para vocês verem esse deserto aqui de Cades Barneia. Aí, Cades Barneia, essa região aí de deserto, só maná caindo do céu mesmo para sustentar esse povo, e que não era pouca gente, né? Nessa região. Então, é aqui que eles ficaram acampados, nessa região, e daqui os espias partiram para ver a terra. Vamos em frente para a terceira e última parte do livro. Então, de Cades Barneia, eles se dirigiram até Moabe, essa última parte. Então, a etapa final da jornada. O pecado de Moisés, engraçado, que Moisés, ele acabou, a pressão do povo, a murmuração, a rebeldia daquele povo, aquilo foi aborrecendo tanto a Moisés, aborrecendo tanto, que chegou no momento que Moisés também não aguentou. Moisés era um homem igual a nós, um pouco mais manso, mas era um homem igual a nós. Ele não aguentou. Aqui é o acontecimento de Meribá, né, no capítulo 20, que Deus então, o povo murmurou contra Moisés. Toda hora eles pensavam que ia morrer, eles achavam que Deus não ia ser fiel à aliança. Trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto, porque não tinha sepulcro para todo mundo no Egito, agora vai morrer de fome. Aí Deus mandava, agora não morrer de sede. Deus mandava, agora não morrer no fio da espada do rei de Bazã. Deus, o povozinho difícil. E então era para Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou fazer mais um milagre diante desse povo. Eles vão ter que entender o meu poder, a minha graça, meu cuidado com eles. Fala para a pedra, para sair água, porque eles já tinham visto Moisés bater o cajado no mar, o mar abriu, bateu o cajado na água, a água amarga fica doce, bateu o cajado na rocha, sai água da rocha. Então Deus falou assim: não bate o cajado agora não, esse povo tem que entender o meu poder, senão daqui a pouco eles vão começar a venerar esse cajado seu, porque o povo é assim, eles gostam de amuleto. Você pode ver aí, as igrejas que vendem amuleto aí, estão na mídia toda hora, né? Vende produto de fé, compra essa canetinha do pastor, isso aqui traz sorte, se você não passou no vestibular ainda, você vai passar, não é? Então Deus falou para Moisés: daqui a pouco eles vão querer adorar esse cajado seu, então fala para a pedra para sair água. Mas Moisés ficou tão indignado
que o versículo 8 aí, olha aí no capítulo 20, versículo 8, vão acompanhando aí na Bíblia, né? Pra vocês não perderem. No capítulo 20, versículo 8, Deus então ordena a Moisés: fala com a rocha. Eles iam falar assim: esse homem é doido, ele fala com pedra. Já pensou o Paulo Bundes falando com as pedras, né? Ou com as árvores? Eu vou falar assim: ficou doido, coitado. Muito joia, nosso irmão, mas ficou doido, né? Moisés, muito gente boa, nosso líder, mas está doido falando com pedra. Sai água, pedra, joga água para fora, né? Então Moisés foi lá e, tão indignado que ele ficou, versículo 11, em vez dele falar com a pedra, o que ele fez? Ele feriu a pedra. O que Deus podia ter feito? O que Deus podia ter feito? Você mandou falar e ele vai lá e feriu a pedra. O que Deus podia ter feito? Não derramar água. O que Deus fez? Saiu a água. Não podia desacreditar o líder naquela hora, não é? Ele já começou a... E além de não ter santificado ao Senhor, ele já estava se sentindo assim meio mecânico, né? É o perigo também da gente acostumar com as coisas sagradas, né? Isso aqui eu vou bater na pedra, vai sair água mesmo, né? Como diz. Então era assim, ele puxando um pouco a glória para ele, né? Então ele feriu a pedra e a pedra saiu água. Mas qual foi a consequência disso? Deus disse para Moisés: porque eu mandei você falar, você feriu, você me desobedeceu. Você também, Moisés, não vai entrar na terra prometida. Por isso que vai sobrar só Josué e Caleb no final. Nem os de 20 anos para cima. Agora Moisés também já ficou de fora, por causa da rebelião do povo. Nesse percurso, eu vou adiantar aqui um pouquinho, irmãos. Acontece a morte de Arão e Miriam. Quem eram esses dois? Quem eram esses dois? Irmãos de Moisés, e Arão era o sacerdote. Foi nesse período então que Deus estava dizimando o povo de Israel. E uma das rebeliões deles, olha aí, é no capítulo 21, acontece então que começou a sair aquelas serpentes, brotar serpente do deserto, ferir o povo e o povo morria. E o povo clamou a Moisés, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mandou fazer uma serpente de bronze. E naquele dia ali, Deus dizimou mais uma quantidade enorme de pessoas que morreram das mordiduras da serpente. Se você olhar o texto aí, ele até fala a quantidade de pessoas que morreu com as mordidas da serpente. Então, levantou Moisés a serpente de bronze. Lembra disso aqui, que tem referências na Bíblia sobre isso à frente. Foi nesse período, passo próximo, que vai vir as guerras, né? Com os amorreus. Foi um período de guerra, mortes, vitórias, instruções. Então é um período aí de 39 anos, muita coisa vai se passando. As guerras com os amorreus, com Bazã, Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão vai lá e abençoa aquele povo, né? E vem o segundo censo. O primeiro censo foram quantos mesmo? Morreram todos. Morreram todos. Foram sendo dizimados no deserto e foram morreram todos. No capítulo 26, o versículo 51, olha aí.
um novo censo. Agora vai contar a garotada que vão fazer a conta. Lá era de 20 para baixo, no primeiro censo. 40 anos se passaram, a quantidade de uma geração. Agora vai contar o censo de novo. Aqueles que tinham 40 anos, de 20 anos para baixo, eles estariam agora com quantos? Em média? Não, 20 com 40, né? Vai dar 60, né? 58, 59 para baixo. Então, é aí que vai acontecer esse segundo censo. Eles vão acampar junto às campinas de Moabe, tá certo? No capítulo 33 fala dos acampamentos. O 48 e 49 versículos, né? 33, 48 e 49, fala da chegada deles nas campinas do Moabe. Olha aí, 33, nós estamos caminhando aí para uma jornada final. 33, 48 e 49, leiam. Partiram e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Aí agora nós vamos ter que estudar Deuteronômios nesse ponto. Marquem esse texto, que é nesse ponto aí que nós vamos estudar Deuteronômios. O que eu queria que você parasse um pouquinho para pensar comigo: a desobediência custa cara, porque faz uma conta comigo. Quando Moisés foi tirar o povo de Israel, ele tinha 80 anos. Com 40 anos ele fugiu para as terras de Midian, ficou lá 40 anos. Quando ele voltou, ele tinha então 80 anos, certo? 80 anos. Com mais 40 de jornada, Moisésinho estava com quantos? 120. Vamos fazendo as contas aí, tá bom? O Caleb, mas o Josué, que estavam na casa dos 80, dos 40, quando eles foram enviados como espia, eles estão agora com quantos? Na média aí, aproximando dos 80, não é isso? Então, o Moisésão com 120, Josué e Caleb com 80 cada um, e o restante? 59 para baixo. Cadê a geração entre 50 e pouco, 60, até os 80, 120? É por isso, abre o Salmo 90, é por isso que Moisés faz essa oração reflexiva sobre a vida, dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pensa num velhinho de 120 anos orando, né? Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja, floreja à tarde, murcha e seca. Aí agora ele vai começar a relatar o que viu: pois somos consumidos pela tua ira. Não é isso que eles estavam contemplando? Imagina a terra abrindo, engolindo Coré com a sua descendência, aquela gritaiada e fogo vindo e devorando. A ira de Deus aos olhos somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Como que segue aí? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E ele vai então marcar a data da vida. Os dias da nossa vida sobem a 70, havendo vigor a 80. O que passa disso é canseiro e enfada, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o temor como é que é?
o poder da tua ira. Quem conhece o poder da ira de Deus? A sua cólera, que também é ira, segundo o temor que te é devido. Aí vem o verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então ele está falando assim: cadê a geração entre eu e essa garotada de 50 e poucos aqui? Morreram na tua ira, foram dizimados na ira de Deus. Não está dizendo o Salmo 90 que é uma oração de Moisés, servo de Deus? É a contemplação de um velhinho que todo dia tinha que enterrar rebelde que morreram pela ira de Deus naquela areia quente daquele deserto, daquela região. Eles deveriam ter aprendido a amar a Deus, a temer a Deus, a respeitar a Deus, mas infelizmente nem sempre isso acontece. Vamos mais um aí para a gente complementar. Eu vou complementar aqui as lições que nós devemos aprender desse livro de Números. A primeira dela é que o Senhor sempre vai adiante do seu povo. É uma coisa que nos consola a alma, saber que o Senhor vai sempre à frente do seu povo. Segunda lição: cuidado com a murmuração. A murmuração. Eu vejo até hoje crentes murmurentos, qualquer coisa está reclamando da vida. Se você está doendo, meu filho, agradece a Deus que você está vivo, porque só gente viva sente dor, né? Então, murmuração, murmura de tudo, da igreja, do templo, do clima, do pastor, do presbítero, do diácono, da mulher, do marido, do filho, do pai, da mãe, não é verdade? A murmuração é uma inclinação natural do coração do homem. Cuidado com a murmuração. Paulo coloca entre os 5 pecados capitais do povo de Israel, lá em 1 Coríntios 10. A lição dos espias: como que um pequeno grupo pode influenciar um grupo tão grande a rebelar-se contra Deus? Até hoje na igreja é assim. É um pequeno grupo que faz um barulho na igreja toda e insufla a igreja toda e fica todo mundo ouriçado. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir na influência dos espias aí. Aqui nós vemos que alguns pecados cometidos da ignorância, né? Uns vão conscientemente, outros vão no tropel da multidão, que foi o que aconteceu com os espias. Aí fala assim que aqueles pecados da presunção, não havia sacrifício para ele. Eu achei isso aqui meio forte, meio exagerado. O amor de Deus por seu povo rebelde é maravilhosamente incomparável, né? Que os que sobraram e entraram na terra, entraram pela graça de Deus, não entraram porque eram tão bonzinhos assim. Vamos para o último. A nossa conclusão aqui é sobre a cristologia do livro. Então, Cristo é o centro da Bíblia, não podia ser diferente no livro de Números. Então, eu vou só mostrar aqui para os irmãos como todo o Antigo Testamento está focado na pessoa de Jesus Cristo. Começa lá com aquela Páscoa, o cordeiro imolado. João registra lá que João Batista vê Jesus passando e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E depois nós vamos ver Cristo morrendo na cruz como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nuvem e a coluna de fogo também era um tipo de Cristo, no antigo, lá no livro de Números, que apontando para a companhia e direção constante que temos em Cristo Jesus. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Cristo é para nós hoje como aquela nuvem guiando o povo. Por isso que Hebreus fala: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, sonho, revelação, visão, hoje Ele nos fala através de Jesus Cristo, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Tem aqui um episódio do capítulo 19, de uma novilha vermelha com a água purificadora, que Hebreus diz que é um tipo de Cristo também, lá no livro de Números. A serpente de bronze, que o povo que estava mordido de cobra olhava para ela e era curado, é um tipo de Cristo, né? Todo aquele que olhar para Cristo será salvo. Lá Jesus mesmo comparou essa serpente com ele,
né? Assim como no deserto olhar para a serpente era salva, assim também convém que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que olhar para ele será salvo. É um tipo de Cristo. Depois um rei mais tarde teve que quebrar essa serpente, porque o povo de Israel guardou e começaram a adorar essa miserável dessa serpente aqui, né? Não tem jeito, o povo gosta da idolatria. Moisés, Arão e Miriam morreram antes de entrar na terra prometida. Isso mostra-nos que a lei, o sacerdote, o profeta podem levar-nos à fronteira da nossa herança, mas só o nosso Josué divino, né, Jesus Cristo, que pode levar-nos à posse da nossa herança, adentrarmos. Então há toda uma cristologia no livro de Números, né, para nos mostrar que todo o Antigo Testamento está nos apontando na direção de Cristo. A última foto aí, Fernandinho, para nós encerrarmos. Estão aqui as campinas do Moabe, as planícies do Moabe, onde Moisés, o velhinho de 120 anos, tendo contado o povo, quanto que deu mesmo na segunda contagem? 601.700 e alguma coisa aí, não foi? Então, é essa nova geração que vai entrar na terra da promessa. É nessa campina do Moabe aqui que Moisés acampou o povo de Israel e vai agora repetir a lei, que é o livro de Deuteronômios, o quinto livro e o último livro da lei de Moisés, o quinto da Bíblia e o último livro da lei de Moisés, que fica para quarta-feira que vem. Alguma pergunta sobre o livro de Números? Ou alguma colocação? Deram o nome de uma divindade pagã para ela. Oi. Crianças, esposas, todos morreram junto com ele. Era ele e toda a sua casa. O homem respondia por toda a sua casa. Todos. Foi perdido. Morreram. Então, quantos que morreram no deserto? 603.550 homens, e porque todos se rebelaram contra Deus. Se você quiser tirar o Josué e Caleb, você vai falar que é 548, né? Então, já que vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou fazer as minhas. Como mesmo que chama o livro, o tema central do livro? Peregrinação. Quantos capítulos tem Números? Fala um de cada vez, está confundindo os visitantes aí. Hein? 36 capítulos. Dá até para olhar aí, né? 36 capítulos. Eu dividi ele aqui no estudo em quantas partes? Hein? 3 partes. A primeira parte foi aonde? Não, vamos lá. Vamos forçar a mente aí. A primeira parte foi com onde? A primeira parte foi do capítulo de 1 a 9. Aonde que ela aconteceu? No Sinai, lá no Monte Sinai. A segunda parte, que pegou do capítulo 10 até o 19, foi aonde? Hein? Do Sinai até Cades Barneia. Onde aconteceu o que em Cades Barneia? Moisés mandou os espias e aconteceu a rebelião, e Deus resolveu não deixar aquele povo entrar na terra por causa da sua incredulidade. Como até hoje, a incredulidade é aquele pecado sem perdão que João fala lá, e é o pecado que a pessoa não entra no céu. A mesma coisa, não tem diferença do evangelho. As pessoas não entram no céu não é porque não fizeram boas obras, é por causa da sua incredulidade. Ouviram isso? Né? Então, o pecado da incredulidade. A última parte pega de onde? É do 20 ao 36. Qual a parte geográfica? De Cades Barneia até onde? Até Moabe, que é onde nós vamos ver na aula que vem, Deuteronômios. Não perca então a aula que vem, que nós estamos aí numa jornada, estamos deixando esse povo aí em
nas planícies do Moabe, né? Nós vamos peregrinando junto com esse povo aí. Só não quero ver rebelião aqui, rebeldia, incredulidade. O resto, tudo bem. Era, porque Deus estava dizimando aquele povo por causa da sua incredulidade, né? Então agora aqui das campinas do Moabe, Moisés vai preparar esse povo para entrar na terra prometida, depois de 40 anos guiando-os pelo deserto, ok? Vamos ficar de pé, tá? Na hora já, hoje eu passei um pouco do meu tempo, que eu sempre gosto de encerrar, mas eu quero dar um livro por aula e não podia encerrar aqui daquela forma. Vamos, hein? Se vai ter certificado, nós podemos providenciar um certificado para aqueles que, né, tiverem 75% de frequência. Reverendo Edward, ora para nós aí para encerrar. Senhor, é grande a nossa alegria de podermos aprender, Senhor Deus, a respeito da história da salvação do Teu povo, da qual nós fazemos parte pela Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus fiel à aliança, e Tu tens, Senhor Deus, demonstrado a Tua fidelidade de geração em geração, e assim tem sido também para com a nossa geração, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua soberania, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos abençoando, Senhor Deus, nesta noite, que nós saiamos daqui, Senhor Deus, cheios da Tua palavra e nos lembrando, Senhor Deus, dos ensinamentos deste estudo tão preciosos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a Tua igreja, Senhor. Continua abençoando o Teu servo, pastor Demar, no seu esforço, Pai amado, no seu estudo, com relação, Senhor Deus, a montagem desses estudos, Senhor, que o Senhor dê a ele cada vez ainda mais sabedoria, Senhor, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o abençoe a sua família também, Senhor, a Senilce, a Ana Laura. Cuida, Senhor Deus, de cada um aqui, nos dá um restante de noite na Tua presença. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.